Meu nome é William Oliveira e para te aumentar o teu ROAS, primeiro tem que saber dos teus números. Meu nome é Marcelo Paiva e para você escalar o seu negócio, você precisa ter um ROAS saudável. Meu nome é Felipe Olivoto e se tu tentar escalar um e-commerce sem retenção de clientes, é o mesmo que tentar encher um balde que tá furado. Show de bola. Então é isso, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um e-commerce em escala. Hoje a gente vai falar sobre como aumentar o ROAS parte 2. A gente fez um vídeo já falando sobre isso. A gente deu muitos insights, caso tu não veja, depois desse aqui, pode ir lá conferir. E hoje a gente vai trazer uma perspectiva de ROAS com algumas segmentações e aprofundando tudo o que é possível para que, de fato, não só o ROAS geral seja maior, mas também o ROAS individual por estratégia para clientes novos, para clientes recorrentes, enxergando o negócio mais no detalhe para ter, de fato, um negócio mais saudável e onde a gente vai investindo dinheiro, a gente saber medir isso. Então, isso é um poder gigantesco que a gente vai discutir aqui nesse podcast. E aí, Felipe, o que tu acha sobre isso? Qual é a tua visão? Primeiro que tudo que a gente falou aqui no começo já deixa bem claro qual vai ser o rumo que essa conversa vai tomar, né? Porque pra gente falar de ROAS, pra gente falar de lucratividade, a gente tem que ter os números em mãos. Mas antes disso, né, pincelar um pouco do que a gente falou no episódio passado. Sim. A gente foi um pouco mais até generalista, focando em questão de tráfego, uma questão mais topo de funil, né? Eu acho que nesse episódio bom deixar claro que a gente vai em coisas mais aprofundadas, coisas mais no detalhe, só que vai ser sempre focado em princípio. Porque a gente sempre fala que independente da ferramenta que tu usa, o mais importante é tu saber para que tu tá usando aquela ferramenta. Exato. Qual que vai ser o intuito dela, qual que é o processo que tu tá criando por trás. A questão, assim, hoje é muito natural, né? Eu acho que a primeira onda de todo mundo assim, do e-commerce que a gente vê é uma dor muito grande em questão a tráfego. Então, se a pessoa está com ROAS ruim, ela já bota a culpa no tráfego, né? Ou o gestor que não sabe, ou a agência que não sabe, ou ela mesma que não sabe. E pode ser que muitas vezes seja verdade, mas tem vários fatores dentro do e-commerce que influenciam mais que o tráfego, né? Mais que o tráfego. E não só em questão de segmentações, mas até distribuição dessa verba. E só que qual que é o jogo? Eu acho que a primeira coisa que o dono do e-commerce tem que saber é entender o modelo de negócio dele, o modelo de venda, como que ele se comporta e o que ele pode esperar daquele modelo. Porque falta muito fundamento do que eu posso esperar de uma estratégia de aquisição de clientes, ou pelo menos, né, o que é uma estratégia de aquisição de clientes, o que eu posso esperar de uma estratégia de retenção, monetização, e muitas vezes o cara nem sabe o que é isso, né? O que é retenção, o que é monetização. Então, eu acho que a gente pode passar uma visão geral sobre isso primeiro, e depois a gente vai aprofundando, entendendo como que a gente aumenta o ROAS em cada etapa. Eu acho que vai ficar uma lógica melhor, né? Não, perfeito. É isso mesmo que eu sugeri. A gente deixar bem claro essas três fases. Dá pra dizer assim, que são os três pilares de todo e-commerce que é lucrativo. Aquisição, né? retenção e monetização. E isso acontece com qualquer negócio. Então, assim, se a gente for olhar para o passado e olhar para as questões e dúvidas dos donos de e-commerce, pode ver, antes eu fazia menos e era mais barato. Antes eu fazia menos do que eu estou fazendo agora e eu tinha mais lucro. Só que o que acontece, galera? Né? Até antes da pandemia, eu acredito que o mercado era ainda um pouco mal explorado pelas pessoas. Estava mais engatinhando. Ainda ele é pequeno, mas ele estava mais engatinhando. Ele é pequeno ainda, mas ele estava muito, como tu falou, engatinhando mesmo. E depois da pandemia, deu um boom, né? E aí as pessoas foram obrigadas a ir por online. Naturalmente vai ter mais concorrente, então a disputa em anúncios e tudo mais para adquirir um cliente novo vai ficar mais caro. Tem pesquisas que falam que aumentou 60%, para algumas pessoas deve ter aumentado até mais. Ainda mais considerando que a maioria dos donos de e-commerce que recentemente vieram para online não tem muita estrutura, não tem muito conhecimento para fazer da melhor forma possível. Então isso encarece ainda mais. Não quer dizer que não tem como diminuir esse custo. Inclusive, a gente vai falar estratégias sobre diminuir custo de aquisição, que é o custo para fazer uma nova venda. Que no caso, assim, se eu investir R$100 em anúncio e desses R$100 me veio 100 mensagens, dessas 100 mensagens eu consigo fazer uma venda, o meu custo é R$100 para fazer uma venda. A mesma coisa vale para o site independente. Então, esse custo de aquisição tem aumentado cada vez mais. Ele tem ficado muito mais caro, mesmo você fazendo a mesma coisa que você fazia antes. E, na verdade, a tendência é que se você faz a mesma coisa que fazia antes, vai ficar ainda mais caro, porque tem mais concorrência, tem mais pessoas disputando a atenção dos mesmos clientes que você. Então, isso tem que ficar muito claro.
O que a gente não enxerga? O que o pessoal não E o enxerga? que é importante, tá? Só pra não Aham. ficar confuso. Custo por venda e custo por aquisição são coisas diferentes. Exatamente. Esses 100 reais que tu falou, né? Aqui, pra quem não tem dados, não tem controle de dado, é o custo por venda. Isso. Mas aí tu precisa saber CPV, se né? esse é um cliente novo ou um cliente recorrente, que isso vai influenciar diretamente em tudo. Tem muita gente que vende pra cliente recorrente e acha que é o CAC dele. Acha que é o custo por aquisição, quando na verdade é o custo por venda, né? E esse tipo de dado, assim, é extremamente importante porque a gente vai falar agora. Exatamente. Bem importante deixar isso bem claro. Porque acontece que... Qual que é o problema? As pessoas se baseiam pelo CPV. Então, eu estou gastando dinheiro para fazer vendas para clientes novos, mas clientes recorrentes estão comprando através desses anúncios, essas estratégias que eu estou fazendo, e eu estou considerando isso como um CPA, custo de aquisição de um novo cliente. E isso que torna nublado o que está acontecendo na empresa. Então, assim, a pessoa toma decisões erradas porque ela acha que está bom, mas na verdade pode ser que esse teu CPV está baixo ou aceitável, né? Porque dificilmente eu ouço alguém que não sabe disso aqui falando que o CAC está baixo, o CPV está bom. Não, está aceitável, a não ser que tu tenha um histórico muito grande da tua empresa, muitos anos, e tu tem muita base recorrente, mas do nada isso é dificilmente acontece. Se tu tem uma estratégia consciente para fazer esse cliente comprar de novo, dificilmente acontece. Mas o que é comum, né? A pessoa está com um lucro esgoelado, não sobra caixa, está ali sobrevivendo, porque tem muito cliente recorrente que está comprando através dos anúncios que ela estava fazendo para a aquisição de clientes novos. Tem uma analogia que eu faço, que eu acho que faz sentido, que é, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer um investimento na Bolsa de Valores. E aí eu investi R$1.000. R$1.000. Aí eu espero que esse investimento me renda 30%, que eu vou então ter daqui a um ano R$1.300. Só que, o que acontece? Esse investimento, ele fez com que eu perdesse 300. Então eu estou com R$700. Eu tive um prejuízo de R$300 ao invés de ter um ganho de R$300. Só que lá no meu emprego, eu tive um aumento de R$600, que compensou esse prejuízo que eu tive. Eu tive um aumento no meu emprego, trabalhei, me dediquei, tive um aumento. Ao invés de 5 mil, ganhei 5.600, um exemplo. No final das contas, eu tive esses 1.300 que eu queria. Não tive? Eu tive esses 1.300 se a gente for olhar por essa ótica. O ganho que eu tive no meu trabalho compensou o prejuízo que eu tive no investimento. Só que o investimento que você fez foi para ganhar R$300 através da Bolsa de Valores, não no teu trabalho. Então, o motor do ganho era para ser a Bolsa de Valores, o investimento, não o teu trabalho. E é isso que acontece muitas vezes no e-commerce. O cara está investindo ali para adquirir novos clientes, só que quem está comprando são recorrentes que ele não mede e ele acha que está no saldo positivo, mas na real o custo de aquisição dele está muito alto, o que mata o lucro do cara. Aí ele vai lá, coloca mais dinheiro nos anúncios e fala assim, não, ficou mais caro, tudo ficou mais caro agora, meus custos. É que ele está colocando... Aonde não está causando a venda. Não é ali. Por isso que assim, eu coloquei mais dinheiro, mas eu não vendo mais. Então não é ali. Exatamente. E qual que é a coisa que confunde? É difícil se a gente não tem essa clareza. Quando vai botar investimento no gerenciador de anúncios, o objetivo da campanha é vendas, por exemplo. Então ele vai otimizar por venda. Só que ele não otimiza por venda de novo cliente, né? Ele otimiza por venda no geral. E se tu não tem esse controle, pode acabar acontecendo de se misturar e teu custo de aquisição está lá em cima, só que daí os clientes recorrentes que compram mais fácil estão salvando o valor da campanha, só que está pagando muito caro para vender para um cara que podia pagar 10 vezes menos para vender de novo. Que ele poderia comprar através de outro estímulo, através de outra estratégia ele já compraria naturalmente. Com e-mail, com CRM, com WhatsApp, né, chamando no 1 mesmo, com automações, com disparo, coisas que iam custar muito mais barato do que, de fato, tu botar anúncio para vender para esse cara de novo. Olha, mas não tem como excluir. Cara, hoje em dia não mapeia 100% quem é cliente, o cara pode ter comprado de outro canal, o cara pode ter desativado os cookies lá e não aceita rastreamento. Então, por mais que você exclua nas campanhas, não quer dizer que vai excluir de fato dentro do gerenciador, né? Ele pode aparecer, não vai ser 100%. Então é por isso que tem que ter um controle de dados interno da tua empresa para saber separar e medir exatamente quanto que é o CAC, né? O CAC ou o CPA, custo de aquisição, ou o que é o CPV, né?
e até o custo por venda recorrente. Porque se tu usa ferramentas e tal, tem que colocar esses custos para vender. Por nossa experiência, por exemplo, a gente paga 4, 5 vezes menos para vender para um cara recorrente do que conquistar um novo cliente. E depois que a gente implementou todo esse sistema de CRM, entendeu como separar esses números, a gente conseguiu triplicar foi a recorrência. 3 vezes mais clientes. Para mais de 30%. Antes a gente, lá no início, era 9% de pessoas que compravam novamente. Isso. E a gente conseguiu triplicar para 30%, 33% sem colocar dinheiro em anúncio, né? Através de CRM. Estratégia de CRM. Exatamente. Então, essa é a perspectiva que a gente tem que ter. Quando a gente quer aumentar a nossa lucratividade, o retorno sobre o investimento, né? Tanto em anúncios como o retorno sobre o investimento de capital no geral, a gente tem que pensar em adquirir clientes e reter esses clientes para eles continuarem comprando e expandir o quanto esse cara gasta com estratégias de mix de produto, por exemplo, aumentando para vender para a base que a gente já tem. Eu até me arrisco a dizer que a profissão de gestor de tráfego sozinha, eu acho que ela não faz mais sentido. Sim. Entendeu? Porque um gestor de tráfego sozinho, ele traz o resultado ali, mas a empresa ou ela vai ficar estagnada ou ela vai começar a diminuir com o tempo. É que vamos lá, isso aí é importante a gente falar, porque assim, ainda tem muito dono de e-commerce que acha que o tráfego é um fator determinante. Não é que ele não é importante, ele é sim muito importante, ele vai trazer clientes, vai trazer volume, só que o que mais determina vai ser os produtos que tu está anunciando, a oferta e o canal que tu tá levando esse cara, dependendo do teu modelo de negócio. Se o produto, a oferta e o canal estiverem ajustados, o negócio vai fluir bem e tu vai conseguir converter a demanda gerada. E o jogo é, qualquer atrito que tiver, não vai vender. Por exemplo, em produtos complexos, que eu preciso, personalizados e tudo mais, se tiver só site, tu vai vender muito menos do que tu tiver site e estratégia comercial. E isso não tem nada a ver com tráfego. Tem a ver com como o cliente compra e como ele gostaria de ser atendido. Então não tem como eu mudar a forma que o cliente deseja ser atendido. E o princípio do capitalismo, galera, é que o cliente é soberano e ele determina o que vai dar certo e o que vai dar errado. Se a gente não serve cliente, a gente não consegue prosperar. Então tem muitas pessoas que querem adequar o negócio à vontade do dono do negócio e não à vontade dos clientes. Isso aí é totalmente ilusório, não funciona desse jeito. Entende? Então, e isso, o gestor de tráfego ou uma agência contratada não vai ter controle. É o dono do negócio que vai direcionar, vai dar a direção e o que ele quer ou não com o próprio negócio. O que, obviamente, um bom gestor vai te aconselhar a fazer o que é melhor, mas no final das contas, quem toma a decisão e quem faz o que precisa ser feito é o dono do negócio. Não vai ser ninguém, né, a não ser o próprio dono do negócio. Então, e isso influencia drasticamente na conversão, que vai influenciar no custo de aquisição, que vai influenciar no ticket médio, que vai influenciar em todo o resto. Mas como o Marcelo falou, porque assim, o que acontece? Antes, como tinha pouca concorrência, era mais barato vender. Então, se o cara realmente fosse bom de gestão, gestão de tráfego, ele ia conseguir te dar um custo ok, porque o cliente não tem outra opção de comprar. Então, tu acertou minimamente no produto, ele vai comprar de ti, porque não tem outra opção. Agora tem várias opções. Aonde que o cliente vai comprar? Aonde tiver uma boa oferta, aonde ele se sentir confiante de comprar, aonde tiver uma boa estrutura online que vai passar confiança para ele. Todas aquelas coisas que a gente sabe, prova social, facilidade no uso do site, né, um bom atendimento, processo comercial, fazer recuperação de lead, follow-up e todo o resto. Então, para melhorar o custo de aquisição em si, tudo isso aí precisa estar bem alinhadinho, que é além do tráfego, né? Por isso que hoje um bom gestor de tráfego, a gente diz que ele também é um gestor de CRO, que é a otimização da taxa de conversão. Isso. Que se um gestor de tráfego ele trabalha sem essa visão que a gente está passando agora, ele vai chegar no final do mês, vai te mostrar o gerenciador, olha aqui quantas vendas que eu fiz. Não sei se é para cliente novo, não sei se é para cliente recorrente, mas isso aqui foi o custo que deu. É o que tá aqui. Tá aqui no gerenciador, entendeu? Que ele não vai trazer essas métricas. Então isso é muito importante e linka diretamente com a primeira parte de diminuir o custo por aquisição, que é o CRO.
tu otimizar as conversões, independente se elas sejam de venda, se elas sejam de site, mas é tu ter uma visão de todo o funil do canal de venda que tu está trabalhando e trabalhar para otimizar nesse meio tempo, nesse caminho que o cliente percorre. É aquela frase, né? O objetivo de cada etapa do funil é vender a próxima. Se o cliente ele para antes de chegar no final do funil, que é a venda, a recorrência, a recompra, né? Tu vai perder dinheiro, né? Porque tu já conquistou, tu já gerou a demanda, e agora tu precisa ter os esforços para converter essa demanda, né? E aí tem 1 milhão de coisas que vai atrapalhar, desde a velocidade de carregamento do site. Eu tenho um exemplo que eu vi essa semana, que todos os números eram bons, né? Taxa de adição ao carrinho, checkout, taxa de conversão, só que o retorno sobre investimento ainda era pouco. Sim. Por quê? Né? Que é onde a gente identificou. A gente foi fazendo a engenharia reversa, né, para entender. Então a gente, olha, talvez o custo por visita no site, que a gente chama de custo por sessão, está caro perante o ticket médio, né? O ticket médio era de 150, então esse custo por sessão aqui deveria ser muito mais barato, porque a gente tem que pagar ali 60 centavos, por exemplo, para a pessoa entrar no site e comprar um item de 150. Sim. Por exemplo. Então, talvez seja esse o ponto. Mas, como que a gente vai baixar o custo por sessão? A gente baixa, obviamente, com produto e oferta. Tá, mas a gente vai conseguir fazer isso? Que produto é? Aí a gente viu que é um produto que ele vende muito bem no inverno, só que a pessoa está vendendo o produto no verão, por exemplo. E a gente, poxa vida, uma das maneiras da gente conseguir baixar o custo por visita é sobre o produto, mas o produto não é um produto sazonal ali. Daí a gente viu que esse era o ponto. Às vezes acontece, não, mas minha taxa de conversão é boa, tudo é bom. Mas tipo, tem que investigar bem para identificar isso. A importância de ter uma equipe com experiência para visualizar isso. Porque quantas decisões precipitadas poderiam ter sido tomadas com base em uma métrica, com base em algo, entendeu? Não, então agora a gente vai se esforçar para baixar esse custo por sessão, porque esse aqui que é o problema, entendeu? Sem uma investigação profunda do produto, sem investigação do mercado. Testando criativo, testando coisa, imagina. Mas o cara não quer comprar o produto. O que a gente faz que ele elucida o comportamento do cliente? Porque assim, galera, o jogo do capitalismo, o jogo de ter empresa, é entender o que o cliente quer e entregar para ele. Fim da história, né? Aí a gente vai entregar o que o cliente quer dentro do que é viável para o negócio, dentro do que é lucrativo e tudo mais. Quem souber analisar isso de forma mais adequada e investir nesses produtos e nessas estratégias que são viáveis, é o que vai ter um negócio mais sustentável ao longo do tempo. Qual que é o vilão? Ansiedade. A pessoa às vezes quer fazer tudo muito rápido, quer fazer muito ligeiro, quer fazer do dia para a noite, sem analisar as coisas para ir fazer. Não é que tem que ficar um tempão analisando, mas tu tem que ter o tempo que é necessário para analisar, para tomar decisão. Senão, simplesmente tu vai queimar teu dinheiro e o negócio não vai ter retorno, e aí tu impede que novos testes e novas coisas aconteçam. Então, qual que é a ideia? Vamos lá. Então, eu quero diminuir custo de aquisição para novo cliente. O que a gente tem que olhar, né? Primeiro, né, dentro do nosso site, analisar as páginas de produto mais visitadas. Dessas páginas de produto mais visitadas, entender qual que é a taxa de conversão por produto. Então, a gente consegue analisar por produto. Então, tem produtos que a taxa de conversão é 10%, a taxa de conversão é 15% e tudo mais. Depois, a gente tem que analisar quais são os produtos que a gente está colocando dinheiro lá no gerenciador. Então, tu já vai... Isso aí já não tem no gerenciador, não tem como ver isso. Então, tu vai ter que começar a ter umas ferramentas para te auxiliar a fazer isso aí. Então, a gente tem sistemas e tudo que dá esses números para a gente. Então, pega dentro do site quais são mais visitas e quais são as vendas. Aí, dentro do gerenciador de anúncios, quais são os produtos que eu estou anunciando e lá quais que está trazendo mais venda. Depois, o que a gente vai ter que ver? Tá, quais são os produtos que não estão sendo anunciados e que tem muita visita? Pô, beleza, tem muita visita e venda. Pô, beleza, então isso aqui já é um indício que esse produto deveria estar lá sendo anunciado, né? Aí depois a gente fez essa análise do que está sendo anunciado e o que está sendo vendido, a gente vê o que foi de fato para cliente novo e o que foi para cliente recorrente. Que aí a gente faz mais uma segunda análise. O que foi vendido para novos clientes e o que foi investido nos anúncios para novos clientes. Geralmente tem um descasamento disso que a gente analisa.
Porque o que está sendo investido é diferente do que vende para novo cliente. Então só isso já aumenta o teu custo de aquisição, porque aqueles produtos que tu está anunciando não são adequados para novos clientes. E aí o que a gente tem que a gente tem que analisar e ajustar são, beleza, eu vou colocar a maior parte da minha verba nesses produtos que vendem para novos clientes. Porque aí sim eu vou diminuir o meu custo de aquisição, porque provavelmente vai ser um produto com ticket um pouco menor, vai ser um produto mais conhecido ou mais procurado. Ele vai ser a porta de entrada para a pessoa conhecer a tua empresa e depois ir para a esteira que tu vai construir de retenção e monetização. Não é que tu não vai vender produtos mais caros, tudo não. São fases do negócio, fases do processo de venda que tu tem que entender para ser o mais lucrativo possível. Então, tu cria estratégias para aquisição de novos clientes com produtos que geram aquisição de novos clientes. Que aí a gente vai chamar de isca, vai chamar de campeão. Tem várias formas de chamar, mas o importante não é o nome, o importante é o que acontece. É a origem. Então, esse dinheiro que eu estou gastando, 10 mil, desses 10 mil, quanto que está nesses produtos que adquirem novos clientes? Que já são validados, que funcionam. Tem que ser pelo menos 90%. Eu tenho outro exemplo bem claro disso, que um cliente uma vez ele queria vender, era literalmente isso que eu vou falar, ele queria vender um sapato de festa laranja neon. Ele queria vender aquilo, mas ele não queria vender um tênis branco básico. Sim. Ele, não, eu não quero vender tênis, eu quero ver esse, sabe? Entendeu? Eu falei, não, a gente precisa ter ali o pão da padaria, né? Que eu falar pra ele assim, que vai vender, não importa como. A gente pode depois fazer alguma estratégia, procurar públicos para vender esse aqui, mas não é esse sapato laranja neon que vai adquirir novos clientes em escala. Não tem como. É igual o Caíto Maia, ele fala isso, né? Que ele lança toda semana, mas 80% é o pãozinho da padaria que paga as contas e 20% é teste de lançamento que ele vai para chamar atenção. Outros pãozinhos de padaria. Exatamente. Então é essa a lógica, né? Então pode ver, quanto mais popular é um produto, mais tende a ser esse pão de padaria. Se a gente for olhar para Insider, o pão de padaria deles é aquela tech t-shirt lá, preta, básica, todo mundo pode usar aquele negócio, só que depois que tu entra, tu vai levar tanto e-mail de CRM, comunicação de e-mail, WhatsApp, que tu, mano, se tu curtiu a experiência, que isso aí agora tem a ver com retenção, né? A retenção, ele é diretamente ligada com a experiência que o cliente tem durante e pós. Então, o cliente comprou, tu tá mandando os e-mails do que vai acontecer, qual que é a fase que tá o pedido, para o cliente saber o que está acontecendo. Tu mandou quando foi enviado, tu mandou no prazo, quando estiver chegando, tá avisando que está chegando. Toda essa experiência do cliente saber o que está acontecendo faz com que ele goste da experiência, que ele retenha. Das duas umas, ou ele indica e ele compra mais se tiver uma boa estratégia, outros produtos que façam sentido. Então, esse que é o ponto. E a Insider faz isso com excelência. Então, eles sabem adquirir com os cupons, com as estratégias, sabem reter com a experiência e sabem monetizar mais com a ampliação do mix de produto. Eu já comprei produto da Insider e antes de eu comprar era anúncio para tudo quanto é lado de rede social, enfim. E hoje em dia eu quase não vejo. Tu falou nisso, eu me toquei agora. Eu quase não vejo anúncio, mas eu vejo muito WhatsApp, e-mail, porque eu já estou dentro dos clientes dele na base. Então eles querem aumentar ali a monetização. A monetização sem gastar em anúncio comigo. Exatamente. Eu já comprei, eles querem que eu... Entendeu? É isso que... Eu sou um cliente que é de sucesso da Insider. Essa camisa aqui que eu tô usando agora, ela é da Insider. Sim. E eu comprei ela depois que eu comprei uma tech t-shirt básica, tá ligado? Fazendo propaganda pra Insider de graça. Eu ia falar agora, não é monetizado, mas poderia. Poderia ter aqui. A gente... Vamos bipar o nome da Insider. Mas assim, comprei uma tech t-shirt básica, não tenho ideia de qual foi a margem de lucro deles, mas talvez seja mais baixa. E depois comprei essa daqui, que é o ticket é praticamente o dobro de uma tech t-shirt. E eles com certeza têm mais lucro em cima disso, só que eles não pagaram nada pra fazer essa venda nova pra mim. Porque eu, por ter uma experiência boa com eles, fui lá e comprei. Então, cara, isso é base. Daí tem pelas beiradinhas, né? Primeiro ele gastou, o Felipe gastou um pouquinho, daí ele, agora vamos fazer o Felipe gastar um montão, ó, toma aqui. Que é a experiência, o comportamento básico de um cliente. Se eu nunca comprei de uma loja online, como que eu vou chegar e vou gastar 3 mil reais de cara, entendeu? Exato. Tem um processo comercial. Claro, depende da natureza do produto. Mas se eu nunca comprei de uma loja de roupa, como que eu vou chegar e vou gastar 4 mil, assim? Comprar 50 peças de roupa? Eu não sei se eu vou gostar. É aí que tá, gente. É que a gente é muito raso, às vezes, no refletir sobre as coisas. Porque a gente constrói um negócio, esse negócio tem custos, esse negócio
vai ter tempo, dedicação, e a gente não pensa de forma profunda no que a gente vai fazer para monetizar o máximo possível, para que esse capital tenha o maior retorno, né, possível. E aí, por exemplo, esse fato que o Felipe falou. Eu não sei o que vai acontecer. Esse não sei é uma objeção gigantesca, entendeu? O não sei, cara, eu não sei. Então, como que eu vou comprar de algo que eu não entendo? Eu não sei como é que é. Por mais que o teu produto seja maravilhoso, tenha muito prova social, depoimento, eu não tive essa experiência ainda. Então, isso é uma objeção. Então, por isso que as estratégias de aquisição geralmente são com produtos com ticket menor. Né? São com ticket menor, para a gente ter essa experiência. Aí, depois, na parte de monetização, né, a gente vai criar estratégias de mix de produto que façam sentido. Com o caso da Insider, a pessoa fala, mas o meu produto não tem recorrência. Eu achava que não tinha em livros. Só que o que acontece? Quando a gente está trabalhando com um nicho, o nicho já pressupõe, né, que é uma parcela de pessoas que se atraem por aquele tipo de produto. É igual tem um nicho que é apaixonado por futebol, tem um nicho que é apaixonado por moda sustentável, por exemplo, que tem esse estilo de vida que é mais ecológico, tem um estilo de vida, por exemplo, tem moda de rock and roll, pessoal que é mais gótico. Existem perfis de pessoas que elas são atraídas por aquele tipo de cultura específico. E essas pessoas são fãs disso. E essas pessoas vão ter a tendência a comprar muito mais. Então, quando a gente começou a analisar esses números, eu via que tinha clientes no varejo que compravam R$5.000 de um ano, R$6.000, R$7.000. Então, aí a gente gasta R$40 para fazer uma nova venda e o cara compra R$5.000 no ano, entendeu? Se a gente faz um bom trabalho de recorrência. Olha só a lucratividade que isso traz. Por quê? Teve uma boa experiência, a gente tinha outro mix de produto, e ele pode comprar mais, fora as indicações que esse cara traz, que a gente não metrifica diretamente por esse número. Esses 5.000 aqui, a gente chama de ARPU, né? Que é a média de faturamento por usuário, que é a média de retorno que esse usuário tem. Se a gente fosse medir o lucro, aí seria o LTV, quanto de margem que esse cara deixa pra gente. Então, a gente não pode olhar só para o custo de aquisição, mas olhar pela média de dinheiro que esse cara deixa na nossa empresa, que ele compra com a gente. Né? E mais aprofundado ainda seria o LTV. Mas, tendo essa perspectiva, tu deixa de só pensar em aquisição, mas tu já pensa em toda a régua de comunicação com esse cliente para reter ele e toda a régua de comunicação para monetizar, tendo estratégia de mix de produto, entendendo mais aprofundadamente qual que é o teu cliente e o que eles pedem para te adicionar. E isso vai melhorar em todos os fatores. E, cara, quando é varejo, produto tem muito impacto, entendeu? Tem gente que fala que produto não tem impacto, produto tem muito impacto, dependendo do que... É o principal fator. É o principal fator, dependendo de qual é o produto dentro do teu mercado, pode aumentar o teu ROAS drasticamente. Pra gente é o que mais aumenta. Então, por isso que a gente tem que ter uma rotina de teste de produto o tempo inteiro para validar novos produtos campeões para conseguir aumentar a lucratividade. Porque às vezes é um detalhe numa peça específica, porque algum famoso usou, porque alguma coisa aconteceu externamente, que faz com que aquele produto tenha muito mais procura. Aí diminui o custo de visita, aí aumenta a taxa de conversão, aumenta o ticket médio, vende mais barato para novo, vende mais barato para recorrente, porque é o produto que a pessoa quer. Então tu pensa numa esteira que faça sentido com o seu público, né? Não, e justamente por isso que na aceleradora da Transcend o primeiro passo é fazer uma análise da natureza do e-commerce do cliente. Exatamente. Porque assim, influencia demais, como tu acabou de falar. Tem muito e-commerce que dá certo e não sabe por que deu certo. Uhum. Às vezes acertou na cagada, sendo mais chulo, né? Um produto que deu certo, que estourou, e a pessoa tá faturando bem, tá vendendo bem, mas não tem nem noção disso. Então, cara, cada produto tem suas sazonalidades, tem o seu produto campeão. Sim. Cada produto com um viés de comunicação diferente vai ter uma influência diferente no tipo de cliente que atrai. Então, assim, antes de tomar qualquer decisão, tu precisa entender isso, tu precisa ter os dados. E o problema de vender bem sem saber e se esse negócio para de vender? E é o que sustenta a tua empresa, entendeu? Como que tu vai se reerguer de novo? Então, a gente não pode contar que as coisas sempre vão dar certo e nunca vai mudar, porque isso aí é uma ilusão. Na verdade, é pelo contrário, as coisas tendem a ficar cada vez mais difíceis, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso, mas se tu entende a lógica que faz a venda acontecer, tu consegue replicar e por tentativa e erro, por análise de mercado,
tu vai tendo uma visão mais apurada do que funciona ou não, conhecendo teu público, e tu vai construindo várias ações que vão acumulando resultado positivo para ti, porque tu entende o que causa um resultado. É igual no jiu-jitsu, lá a gente fala muito sobre fazer a técnica, né? Então, assim, por exemplo, se um cara que é muito grande pega na tora, toca o cara menor para cima e tira e não deixa ele pegar, cara, ele só fez porque ele é grande. Ele não fez porque ele tem técnica. Se ele pega um cara do tamanho dele, que sabe a técnica, ele vai tomar um pau, porque ele não tem domínio da técnica, ele tá usando só a força naquele momento. Entendeu? Então, beleza, numa situação específica, onde eu tô com um cara bem menor que eu, 40 kg mais leve, e aí eu vou fazer de qualquer jeito, tiro o cara e não me pega e tal, é uma coisa. Agora, se eu for fazer com um cara do meu tamanho, aí eu já não consigo, a técnica não funciona. Então, até por isso que a galera do jiu-jitsu fala que quem é menor geralmente é muito mais técnico, porque como não tem ninguém não tem ninguém menor do que eles para eles poder usar a tora, eles sempre têm que usar a técnica, é mais difícil pegar o cara que é menor do que o cara que é maior. Porque geralmente ele se apoia na força ao invés de ser na técnica. Entende? E mesmo um cara maior, indo quando alguém que tem técnica, ele vai perder. Porque o cara sabe o que ele está fazendo. Entendeu? Ele sabe se posicionar e tudo mais. Então não adianta a gente ter um negócio que é uma ponte para a realização dos nossos sonhos, que provavelmente é o motivo pela maioria que tem. Tanto quem começou por necessidade ou quem tem um negócio por vocação e tal, ele quer que o negócio dê certo. E se ele não sabe o porquê que está dando certo, ele fica à mercê da oscilação do mercado, de mudança de qualquer coisa que pode influenciar, e ele não sabe como se reerguer. Então isso é muito importante, entender o porquê que funciona, o que funciona e porquê que não funciona e não funciona. Então a maioria não sabe disso. E aí quebra, não sabe, não prepara fluxo de caixa, gasta muito quando sair de um final de ano que eu tô com muito dinheiro, vai ser janeiro, fevereiro, todos os meses vão ser assim, não vai ter sazonalidade, gasta tudo, não se prepara. Então é uma pessoa que não entende o que pode acontecer, não entendeu o jogo onde ela está e por isso passa mais aperto do que quem pensa, reflete, planeja melhor as coisas e tem um negócio mais sustentável, né? Reflitam. Agora deixa a pausa dramática pro impacto que isso traz. Não precisa nem pausar aí o podcast, só sentir o impacto agora. Mas show de bola, né? Então, falando sobre ROAS, assim, a gente pode dividir, acho que em aquisição e recorrência. Isso. E dentro desses dois, aquisição é aquisição, né? Diminuir o CAC, e dentro de recorrência é retenção e a monetização, que a gente acabou de falar. Porque muitas vezes, para tu aumentar o teu lucro, tu aumentar o teu ROAS, é sobre evitar desperdício, como a gente falou. Sim. Ao invés de tu investir 5 mil a mais em tráfego para estar vendendo, daqui a pouco tu gasta, vou ser bem exagerado, tá? Mas 40 centavos para disparar uma mensagem no WhatsApp para um cliente que já comprou e ele comprar de ti novamente, sabe? Então olha só o quanto de desperdício que tu evita sabendo dessas estratégias que a gente falou. Teve até uma mentorada agora, na última reunião que a gente teve, que ela tava com essa dúvida, William. Eu pego agora, eu tô precisando aumentar o faturamento. Eu pego agora e invisto mais em anúncio, ou eu pego e faço uma ação no final de semana na minha loja física, que vai ter massagem, coquetel, não sei o que, chama meus clientes recorrentes e eu faço venda para elas lá. Eu falei, não, com certeza essa ação, se o objetivo é gerar caixa e ter mais retorno, com certeza essa ação de levar teus clientes para um evento no final de semana e criar ofertas diferenciadas lá por tempo limitado. Óbvio que o lucro vai ser drasticamente maior. Por quê? Porque exatamente isso que a gente vem falando. O cliente que já é recorrente vai comprar mais fácil e com valor maior porque ele já confia. O cliente novo vai comprar menos de você e custar mais caro. Então, mesmo que ela fosse fazer anúncios ali, ela não ia ter um volume de vendas tão grande, porque ela ia começar a validar uma estratégia nova, e ia ser mais caro e o lucro dela ia ser menor. Então não faz sentido. Então era bem melhor ela fazer essa ação no final de semana na loja física dela, para ter uma margem de lucro maior e tudo mais, pegar parte desse lucro para validar uma nova coisa, do que focar em aquisição de novo cliente. Ela pode fazer, sei lá, 100 clientes, talvez venda para todos os 100 e com um ticket médio altíssimo. Exato. E ela não vender 100 no mês, às vezes. Dependendo de quanto ela coloca de tráfego, exatamente. Então, é sempre mais lucrativo focar na própria base, olhar para dentro de quem já está. Só que, óbvio, se tu já extraiu tudo que dava para fazer dentro da base, tu sempre tem que ter uma aquisição contínua de novos clientes também,
para eles se tornarem recorrentes. Não dá para focar só em recorrência porque e esquecer da aquisição. Exato. É a plantação e a colheita. Tu planta, clientes e novos isso aí faz com que tu tenha um ROAS bem maior do que a média, né? Bem maior. Só que o mais comum é que as pessoas esquecem da recorrência e olham só para aquisição, né? Se baseiam só na aquisição. Só aquisição. E isso é um movimento natural, porque é do ser humano. Se tá funcionando, por que vão mudar, né? É isso que é o pensamento mais tradicional que tem. Então, só que a própria vida vai nos fazendo aperfeiçoar, a gente vai ter que melhorar. Então, é isso que a gente estava falando lá no início. Não adianta eu pegar, fazer a mesma coisa que antes e agora achar ruim que tá pior. Não, isso é o natural, vai ficar pior e mais difícil, né? É o natural. Porque agora vai ter mais concorrente, vai ter mais gente anunciando, vendendo a mesma coisa que tu. Então, é natural que a atenção tá dividida e nem todo mundo vai para ti igual era antes, né? Eu acho que foi a Becom que falou, até eu posso depois corrigir os dados caso eu falei errado, mas ano passado foi 200 bilhões o faturamento de e-commerce e esse ano a projeção é 235 bilhões. E aí esses 35 bilhões em vendas vão ser para os seus clientes também. Aquele cara que já vendeu, talvez tenha outro e-commerce que consiga reter, outro e-commerce que tenha essa visão mais avançada, que pode pegar os seus clientes caso tu não saiba. Então assim, é muito dinheiro, é um mercado que está em constante atualização e tu precisa se atualizar, porque vai ficar mais caro, vai ficar mais complexo e acho que a melhor forma de ter isso de forma rápida e com segurança, até porque é muita coisa para estudar, é tendo um time de especialistas que cuida e olha isso para ti. Exatamente. Então, por exemplo, na Transcend, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente faz por vocês. Tem um time que já gerenciou milhões, já faturou milhões em anúncios no e-commerce, fazendo por vocês. Isso é uma mão na roda. Porque quanto tempo vai demorar para ser especialista em tráfego, especialista em CRO, UX, CRM, Data Science, time comercial, processo comercial, funis de venda, quanto tempo, né? E geralmente o dono do negócio não vai conseguir fazer isso. Eu mesmo não faço isso diretamente nas minhas empresas. Quanto tempo e só quantos dedos tu levantou aí? Uns 6, 7 dedos? Quantas pessoas dentro da tua empresa que tu vai precisar ter para executar isso aí? E ainda tem que executar da maneira certa e quanto custa cada e controlar e quantas pessoas, entenda quantos salários tu vai ter que pagar. Ainda mais se a pessoa for boa, assim, se for um sênior, né? Exatamente. E tudo isso aí lá na Transcend tu vai ter pelo preço de uma pessoa, o time fazendo isso por ti. Então, se tu tem interesse, por aqui vai ter algum link, né? Tanto QR Code quanto na descrição. Ah, ótimo. Perfeito. Então, assim, gente, sinceramente, faz eu acho que 5 anos que eu já não faço mais tráfego. Faz uns 5, 6 anos que eu venho delegando tudo, né? 6 anos e meio. 6 anos e meio? É. Caramba, passa muito rápido. Faz uns 6 anos. Pra quem não sabe, ele delegou há 6 anos e meio atrás pra mim. Por isso que ele lembra. Por isso que eu sei, ele sabe. Por isso que eu sei mais que ele. Sabe mais que eu. Exatamente, porque não tem como o dono do negócio ficar fazendo tudo isso. E até quando a gente trouxe o time, foi formando e muita gente já vem com experiência também, cara, não tem como, as coisas atualizam o tempo inteiro. É uma vida dedicada para se aprofundar em cada um desses fundamentos aí, porque senão não tem como. Ainda mais agora, com inteligência artificial, tudo é muito rápido, tudo muda o tempo inteiro. Então, até isso que a gente vai falar no próximo episódio, né? Já antecipando. Olha o gancho. Não, mas até isso de inteligência artificial, como o pessoal fala muito sobre tráfego, e o Marcelo comentou da parte de gestão de tráfego acabar, eu acredito nisso sim, cara. Questão de ferramenta, tanto que hoje em dia é mais fácil tu fazer uma campanha de tráfego, se a gente for falar em questão mais técnica, que tu praticamente vai se importar só com criativo. Então olha isso como é um negócio principal, porque é geralmente onde o cara mais coloca dinheiro no e-commerce e vai mudar. Ele não pode depender só disso. Sim. Tu não pode querer dentro da tua empresa um gestor de tráfego ou só subidor de campanha. A coisa mais fácil do mundo tu ver um vídeo de como fazer uma campanha e deu. Tem que ter um gestor de tráfego estratégico que entende todas as áreas do e-commerce. Tipo... Só fazer uma campanha, se isso adiantasse, né, isso aí já foi. Tanto não adianta só fazer campanha, porque a gente tem a gente tem, por exemplo, tem diversos cursos por aí afora e tipo, não tem diversas empresas gigantescas por causa desses cursos. Exatamente. Entendeu? Não, e eu te garanto que se o problema do e-commerce fosse só tráfego, todo e-commerce era milionário, pô. Porque é o que mais... É o que mais tem, só o que mais faz. Só tráfego não adianta. Só tráfego. É muito além disso. É muito além disso. E, obviamente, a Transcend tá aí para ajudar nesses pontos. Né? A Transcend é muito além disso também. Exatamente. É muito... É o que eu falo pro pessoal, né? É muito necessário. Tipo, o cara hoje, que é dono de e-commerce, ele precisa de ter isso. Porque senão ele não sabe o que tá acontecendo no negócio dele. Ele não sabe o que tá trazendo retorno, o que não. E não sabe como que ele vai guiar a estratégia dele. Não sabe
pô, que produtos eu trago, que ofertas, qual a cadência, como que eu me planejo, como que eu desdobro minha meta, como que eu projeto algo mais realista, porque tu só vai projetar algo realista se tiver baseado na realidade, e a realidade é os números, né? E se tu não tem esses números e o controle de que números analisar, em qual contexto, o que vai ser relevante naquele momento, isso é extremamente complexo, né? E é por isso que é tão necessário ter pessoas com especialidade para fazer isso por você. Fechou? Eu acho que é isso, né? É isso. Muito Tá bom. ótimo. Muito bom. Então tá. Gente, muito obrigado pela atenção. Assista um próximo episódio de E-Commerce Escala, que vai ser sobre inteligência artificial. Fechou? É isso. Tamo junto. Até mais. Feito. Valeu!